Ai meu Deus, não tem jeito pessoal, o Denji ele não muda. É só falar de garotas que o maluco já sai correndo e agindo sempre de forma muito ingênua, acreditando em todos que estão ao seu redor, sem sequer desconfiar que ele pode estar entrando em uma enrascada. Sempre de forma muito burra, como se os seus desejos sempre o dominassem. Sendo assim, Denji é sempre escravo de seus desejos, desejando bem no fundo do seu coração a liberdade completa, a liberdade de poder fazer todas as coisas que ele tem na cabeça, por mais idiotas que elas sejam. Até porque ser livre é poder escolher ser escravo de algo. Vem comigo para mais esse vídeo de Chainsaw Man capítulo 139, porque tem bastante coisa que vai acontecer e nós estamos cada vez mais próximos da volta de Erese e os demônios das armas. Bora lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Chainsaw Man. Antes de mais nada, já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Tem bastante coisa interessante aqui sobre esse capítulo, não só falando sobre a liberdade do Denji poder fazer o que ele quiser, como também a aparição de um dos demônios das armas que já apareceram nos capítulos mais recentes de Chainsaw Man e parte de nós não percebemos. Por isso, eu vou abordar tudo aqui nesse vídeo e espero que você fique sempre até o final, pra gente entender realmente o desejo do Denji e por que ele não amadurece de forma tão fácil, mesmo sendo enganado várias vezes e sabendo que está sendo enganado. Bom, gente, começando o nosso capítulo, nós temos o Swordman, que vai ser chamado de Sugou Miri, esse é o nome dele, conversando ali com o Denji e dizendo: olha só, meu querido, se eu te disser assim que você lutou lá atrás, quando você tava lutando contra a Makima e tudo, e tinha um cara da espada que ele era muito forte, ó, esse cara era eu, hein? E ali, o cara, ele simplesmente tá tentando trazer uma conexão, como se eles já tivessem um contato no passado, e isso é muito comum quando você quer fazer amizade com alguma outra pessoa. Basicamente, é como você chegar numa pessoa e dizer assim: poxa, você lembra daquele trabalho que você fez lá na quinta série de ciências? Então, eu apresentei lá na sala, eu fazia parte da sua turma lá na escola. Então, ele tenta, a partir de um momento que eles tiveram em conjunto, entre aspas, embora tenha sido o Pochita que estava lutando contra a Makima, ele tenta ali estabelecer uma conexão com o Denji. E aí ele conta isso pro Denji, só que o Denji olha e fala assim: ó, então, na verdade ali naquele momento não era eu. Só que é uma longa história e eu tô vazando, tô indo pra escola. O cara fica de cara e não tem jeito, né? Só que mesmo que o Denji tenha se livrado dele, o maluco acaba aparecendo na sua escola porque ele foi transferido da província de Kanagawa diretamente para aquele colégio. E ele foi recrutado pela igreja do Chainsaw Man. Nisso ele se apresenta para todos nós como Sugou Miri e diz que os seus hobbies são correr e tocar piano. E isso acaba, vamos dizer assim, atraindo um pouquinho as garotas ali da escola. Tanto que algumas falam assim: nossa, olha como ele tem um visual descolado, é uma mistura de Denji com o presidente do conselho estudantil. E aí é bem interessante de ver que o Denji, ele pode ser um atrativo para as garotas, só que só se ele mudar um pouquinho só, talvez ali a sua aparência. Só que mesmo que as garotas tenham ficado interessadas ali no Sugou, simplesmente o Sugou tá cagando para todo mundo, dizendo que ele não quer se dar bem com ninguém ali, ele quer que todos ali se danem. Ó, não quero saber, vocês são todos uns merdas e não tô nem aí. Mesmo assim, ninguém leva aquilo muito a sério, até porque ele tá pagando uma de machão, ele é o cara e tudo, cagando pra todo mundo, mas isso é o que normalmente atrai as pessoas, né? Eu digo que na grande parte das vezes, pessoas que tendem a manter uma certa distância, como se eles estivessem em outro patamar, acabam deixando as pessoas mais interessadas em se aproximar dele. É impressionante, eu não vou mentir, gente, que isso é muito natural de acontecer, visto que o ser humano gosta do sentimento de recompensa, de conquista, e imagina você conquistar uma pessoa tão difícil assim. Então, graças a isso, às vezes algumas pessoas, né, eu diria que em grande parte acaba se atraindo por pessoas desse jeito, porque quando você dá muito a coisa na mão beijada, como o próprio Denji, ou se oferecendo a todo momento, fica muito fácil, e aí a pessoa acaba desconsiderando quem você é de verdade e dizendo: ah, tá muito fácil, então não vale tanto a pena aquela pessoa ali.
bem interessante de perceber isso, né? Porque os garotos chegam nele e falam assim, oh, você tem namorada e tudo, ah, toca piano pra mim, começam a conversar com ele, o Denji fica ali com inveja porque ele queria ter aquela situação, só que, olha só, a todo momento, não é só porque o Denji, ele não liga pras pessoas ao redor, mas ele é uma pessoa carente, então, normalmente uma pessoa carente, ela vai pedir mais por atenção do que ser uma pessoa um pouquinho mais segura e pelo menos que age assim como o próprio Sugou Miri. E por isso que o Denji acaba ficando com inveja. Mas é aí então que depois dessa parte ali da aula, eles vão lá pro terraço e quando eles estão no terraço, o Sugou Miri pediu pra conversar com o Denji. E aí o Denji tá lá servindo de cadeira pra Mifune, que é aquela garota da segurança pública, só que aí o Sugou ele fala que ele não pode tratar ali dos assuntos com terceiras pessoas ao redor, ele precisa só falar com o Denji. Só que aí a Mifune fala assim, ó, eu sou da segurança pública, eu já sei de tudo, então não importa muito. Nisso, o Sugou ele faz aquela carinha tipo, ai, da segurança pública? Ah, então não tem jeito, né? Bom, de toda forma, eu sou aqui da igreja do Chainsaw Man e eu estou aqui para te recrutar, Denji. E aí é um ponto interessante acerca disso. Talvez a segurança pública esteja realmente envolvida diretamente com a igreja do Chainsaw Man. Os dois estão unidos, porém, eles estão unidos sobre diversos temas. Então, isso quer dizer que, olha, até tal parte, eles não vão se intrometer. Então, quem quiser recrutar ali o Denji, pode recrutar à vontade, não tem problema nenhum, desde que não atrapalhe nos seus planos. E é aí, então, que o Denji ele fala assim, tá, mas e daí? E aí o Sugou comenta que as armas estão unidas ao pessoal da igreja do Chainsaw Man e que eles estão recrutando ainda os outros demônios das armas. O que eles querem dizer com isso basicamente são aqueles 7 demônios que apareceram lutando com a Makima contra o Denji e contra a própria Pochita, lá no arco 1, eles vão voltar a aparecer. E seriam essas pessoas, Arese, seria o próprio Sugou Miri, entre outros 7. E se vocês repararem nos capítulos passados de Chainsaw Man, nós temos ali uma divisão de 1 a 7 com as possíveis aparições de cada um dos demônios híbridos das armas que vão aparecer provavelmente em sequência, sendo Arese a 6ª. Só que o Denji provavelmente não se lembra de nada disso porque a Pochita é quem estava no controle no momento que os demônios das armas foram apresentados, esses híbridos que são, assim como o Denji, que podem se transformar em demônios. E é então que os manda-chuvas da igreja do Chainsaw Man disseram que queriam recrutar ali o Denji e dariam a ele um cargo muito alto. E aí vai um outro ponto sobre o próprio Sugou Miri e também para o pessoal da igreja do Chainsaw Man, porque eles dariam um cargo alto, mas ele não seria o líder. Dessa forma, a gente vê que o Chainsaw Man é sempre colocado de lado para que Mitaka Asa, ela sim seja, vamos dizer assim, a pessoa, o stand, o rótulo ali da igreja do Chainsaw Man e faça a fama daquela associação. Isso é importante de reparar porque eles começam a sempre deixar ali o Chainsaw Man de lado. Mas talvez o pessoal da igreja do Chainsaw Man quer apenas recrutar ali o Denji para simplesmente usar ele, assim como a segurança pública o usou. De toda forma, todos tentam usar o Denji de alguma forma ou de outra, só que como ele é muito ingênuo, e como ele diz na primeira parte em uma conversa com a Kobeni, ele sente que no final de tudo, mesmo que ele cresça e tudo, por ele ser burro feito uma porta, ele imagina que ele sempre vai acabar agindo obedientemente com as pessoas, ou seja, ele vai obedecer a todos como se fosse um cãozinho adestrado. Esse pelo menos é o sentimento do Denji, e ele não gosta de ser usado pelos outros, mas também sendo usado pelos outros, ele tem certos benefícios, e são esses benefícios que muitas vezes fazem com que ele haja ingenuamente e também impulsivamente. E aí então que eu gostaria que vocês reparassem no seguinte, que o próprio Sugou Miri, ele pode também estar sendo usado. Porque aí então a Mifune ela começa a falar assim, poxa, se a igreja é do Chainsaw Man, por que ele não é o líder? E se ele é o líder, então o Denji tem que ser o líder. E aí o Denji concorda, é mesmo, eu tenho que ser o líder, eu tenho que ser o pá. E aí o Sugou começa a falar que lá na igreja do Chainsaw Man, eles fazem apenas alguns serviços, você pode recusar também os serviços que você não gostar, então você é super livre e você ainda ganha uma grana e o cara simplesmente vai sempre no fliperama se divertir porque ele pode fazer o que quiser no seu
tempo livre. Então é aquela coisa, né? A segurança pública poderia oferecer pro Dendy aquele trabalho de se matar praticamente para enfrentar ali todos os monstros que apareciam e ganhava algumas coisas em troca, como comida. E da mesma forma está sendo oferecido aqui pro Dendy a mesma coisa de formas diferentes. Aliás, eles podem até comer bife todo dia. Isso nós percebemos lá no capítulo 92 de Chainsaw Man. O Dendy diz assim que, ou capítulo 93, poxa, mano, eu quero comer bife todo dia. Então esse foi um dos comentários do Dendy lá atrás. E mesmo que hoje ele consiga comer ali comidas normais e tudo, sem precisar comer comida do lixo, bom, de toda forma ele não pode comer carne todo dia. E nisso a Mifune começa a se sentir meio por fora, e por ela se sentir meio por fora, ela começa a entrar ali no assunto com eles, dizendo, poxa, bife todo dia enjoa, né? Eu amo sushi, nossa, eu prefiro sushi, meu Deus, sushi, eu adoro sushi. Ou então parfait, nossa, eu poderia comer parfait todos os dias. E parfait é tipo um doce ali japonês, vou estar mostrando ali, não é japonês, né, mas tipo, é um doce lá que eles costumam vender muito no Japão. Aliás, os caras são fãs pra caramba de doce. E o Dendy, ele é muito fã de comida chinesa, ele poderia comer todo dia se ele pudesse. Um bom detalhe é que em Kanagawa nós temos ali naquela região Yokohama, e nós temos em Yokohama, se eu não estou enganado, Chinatown. Então simplesmente o Sugomori veio desse local. Quem sabe ali o Dendy não consiga algumas comidas chinesas. Só que aí o Sugou, ele fica puto e fala assim, mano, vocês são idiotas, vocês estão sendo criança. E isso me lembrou muito do Aki, quando ele diz ali pro Dendy, poxa, mano, você não sabe comer vegetal, como assim, meu Deus, vocês precisam comer para se alimentar bem. E é então que nessa raiva o Sugou, ele fala assim, poxa, Dendy, você deveria me entender, eu não aceitei esse trabalho pra ficar falando merda. E olha só, eu sempre fui usado por pedaços de lixo, ou seja, ele também foi usado por outras pessoas, provavelmente pode ter sido até mesmo a segurança pública ou só a máquina, quando ela o controlou. E aí então o Dendy dá uma olhada e fala, putz grila, você tem um ponto. E aí o cara fala assim, ó, acertei, ó, percebi pela sua cara que eu acertei. E o Dendy fala, realmente, eu fui usado mesmo. E aí o cara, ele tenta criar uma conexão a partir do sofrimento que ele teve, junto com o sofrimento que ele sabe que o Dendy também teve. Porque a todo momento o Dendy está sendo usado. E assim como os dois foram usados, eles tentam criar ali um vínculo. Na verdade, é só o Sugomori que tenta criar um vínculo, que nesse momento não vai surtir tanto efeito, mas ele explica que ele é grato ao Dendy todos os dias, porque graças a ele pôde ser liberto da máquina, ele pôde ter liberdade, e a igreja do Chainsaw Man também lhe deu liberdade. Até porque um híbrido, segundo o que é mencionado em Chainsaw Man, eles são imortais, é só girar ali alguma rodinha ou alguma coisa que ele tem dentro do seu corpo para que ele volte à vida, dando sempre sangue também para ele. E aí, como a igreja do Chainsaw Man deu liberdade para esse garotão, ele imagina que ele vai fazer todas as coisas por si mesmo. E eu acredito que ele está sendo usado ao mesmo tempo que ele não sabe que está sendo usado, porque essa mesmo é uma pergunta que a Mifune vai fazer pro Sugou. E aí o Sugou diz que vai proteger o Dendy da segurança pública, porque eles ficam maltratando sempre o Dendy, e pede para que ele vá com ele. E um bom detalhe aqui é lembrar daquela conversa da Arese com o próprio Dendy, dizendo que a segurança pública não era o lugar certo para ele. E eu imagino que até mesmo o Kishibe saiba disso. Por isso que o Kishibe, ao final de Chainsaw Man, ele separa ali o Dendy da segurança pública, dizendo, ó, você vai ficar agora mais fora aqui, ao invés de você ficar na segurança pública. Assim como a Nayuta só vai poder ser cuidada por você, porque se ela for cuidada por você, ao menos ela não vai ser manipulada, e o governo com isso acabaria criando uma Makima 2.0. Então, mesmo que Kishibe não confia na segurança pública, nos mandriões lá de cima, e agora nós vemos que ao se encerrar o arco da segurança pública, vai se dar início provavelmente ao arco da igreja do Chainsaw Man. Só que são duas organizações que imagino eu que são duas faces de uma mesma moeda, talvez agindo de uma forma diferente, porém fazendo as mesmas coisas iguais. Mesma coisa igual é um pouco redundante, mas vocês entenderam. É então que a Mifune questiona ali o Sugou se ele não está sendo usado também pela igreja do Chainsaw Man, ou seja, só mudou de lado, antes ele estava sendo usado por umas pessoas e agora está sendo usado por outras, e ele não é livre de verdade, mas ele insiste dizendo que é livre de verdade. Eu imagino concretamente que não.
E aí ele fala lá pro Dandy, ó, tô cansado de ver você aqui como uma cadeira, sendo usado como uma cadeira. Por que cadeira? Porque a cadeira, ela traz conforto a uma outra pessoa. Ela age obedientemente a um outro alguém. Ela serve para que nós nos confortemos, ou seja, ela serve apenas como um apoio. E o Dandy, até o momento, ele não é o protagonista. E não entendam errado, quando eu digo protagonista aqui, ele não é o protagonista da sua própria vida, porque todas as suas escolhas são baseadas basicamente no que as outras pessoas querem para ele. E até mesmo quando ele tenta ter uma vida mais livre, as pessoas o podam, impedindo ele de ser quem é de verdade. E aí o Dandy mostra que ele tá bem contente, entre aspas. Na verdade, ele não está nem um pouco contente, porque ele pode comer guiose, ele pode comer sorvete, ele pode comer algumas outras coisas gostosas, embora ele não possa comer bife todo dia. Então ele não tem aquela vida, nossa, meu Deus, maravilhosa, porém ele tem algumas coisas que o satisfazem por ter uma vida normal. Esse era o sonho do Dandy, porque ele tem uma visão de normal como sendo algo onde as suas necessidades básicas, ou seja, comer, dormir, ir para a escola, esse tipo de coisa, como algo simplesmente normal. Mas isso não é uma vida normal. Uma vida normal é aquela que você vive à vontade, vive bem e feliz com o que você está fazendo, não desanimado a todo momento. E aí é uma grande questão, o que é realmente uma vida normal ou não? Porque nós temos essa discussão lá com a Kobeni e o próprio Dandy. Quando a Kobeni diz que a vida normal é assim mesmo, que você é usado por outras pessoas, às vezes você usa também outras pessoas, então de certa forma uma vida normal não é uma utopia onde você é completamente livre de algo. Apenas nos seus sonhos você pode ser livre de todos os grilhões que essa vida comum ela pode nos entregar. Porque nos sonhos a sua imaginação ela é completa, os seus desejos são realmente saciados. E é então que, trazendo essa conversa lá da parte 1, é bem interessante de notar que o Dandy nesse momento todo, ele ainda não conseguiu ver aquela vida normal, ele ainda não conseguiu perceber que de certa forma ele não está tendo, claro, uma vida normal, mas que mesmo que ele tivesse uma vida normal, ele seria basicamente igual todas as outras pessoas. Aquilo simplesmente não iria mudar. Mas tem um ponto primordial nisso tudo, ele também é o Chainsaw Man, que é muito poderoso e é chamado de o herói do inferno. Dessa forma, o Dandy ele pode galgar um pouquinho mais alto os seus sonhos, porque ele é alguém diferente de outras pessoas. E é por isso que faz ele imaginar que sendo o Chainsaw Man e sendo o próprio Dandy, completando essas duas coisas em um, porque ele se considera em um com o Chainsaw Man, ele pode ter muito mais liberdade. E bom, de toda forma, ele acaba falando ali pro Sugou que ele não vai se juntar à igreja do Chainsaw Man e tudo. O Sugou explica pra ele que ele não queria só recrutar o Dandy, mas como também queria ser amigo dele, porque ele foi o cara que libertou ele da máquina e tudo, do controle dela. E é então que o Dandy olha, não leva tão a sério, só que aí numa última frase o maluco diz assim, olha, se você fosse comigo, né, você poderia transar com várias pessoas e tudo mais. E aí então o Dandy olha assim, você falou mulheres, transou! E aí percebam que na portinha ali o Dandy vai correndo super rápido, tem um tracinho ali no desenho, porque ele não se teleporta, ele corre muito rápido na frente do maluco, o maluco pergunta, o que você está fazendo aqui agora? Aí ele fala, é verdade, eu percebi que eu era uma ferramenta utilizada por todos, eu cansei dessas coisas, simplesmente eu quero me juntar à igreja do Chainsaw Man. E é ali que nós acabamos o capítulo, onde o Dandy mais uma vez acaba agindo impulsivamente e ingenuamente também, confiando ali nas palavras do Sugou Miri, que pode estar sendo enganado pelos outros da igreja do Chainsaw Man, como também agindo de forma a ser amigo do próprio Dandy, porque no fundo, realmente, ele quer ser amigo daquele rapaz que o libertou. E aí que vai um dos grandes detalhes sobre o próprio Dandy. Ele quer ser livre para fazer as coisas que ele tem mais vontade. E conforme ele vai conquistando mais coisas, ou seja, comendo comidas gostosas e tudo, assim como um próprio ser humano, ele tem aquela ânsia sempre por mais. É como se você comesse uma bolacha muito doce e falasse, nossa, que bolacha deliciosa. E aí você come a segunda, terceira, quarta, quinta, até o momento que você enjoa. Quando você enjoa, você quer algo novo, você quer um estímulo novo.
Por isso que o Denji, ele sempre vai ali crescendo cada vez mais em suas vontades. Primeiro ele queria beijar garotas, ele queria ter uma namorada e tudo, agora ele já quer transar. Então a gente vê que tudo ali vai se escalando aos poucos. E talvez no final de tudo ele descubra que nada valia a pena, que ele era apenas escravo dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades. E em partes de forma muito simples, o Denji, ele quer ser livre. Livre para fazer o que quiser, mas também livre para ser quem ele quiser e que as pessoas também o aceitem. Isso tudo esconde ali a sua carência, mas mostra que muitas vezes ser livre é você ter a liberdade de escolha de ser escravo de algo. E de algo eu digo como convicções, desejos, vontades, pessoas, não importa. Escravo de alguma coisa. Todos somos, no final das contas, escravos de algo, seja, por exemplo, da internet, ou talvez de desejos ocultos, ou então de jogos, de vícios, entre um monte de coisa do que pode ser. Simplesmente essa é a humanidade. Não tem como se livrar disso, porque até mesmo você pode ser escravo da sua própria liberdade. E aqui, trazendo essa visão aqui sobre o Denji, nós vamos comentar ali um pouquinho sobre uma das personagens que talvez tenha aparecido ali junto com a igreja do Chainsaw Man, que foi uma garota ali que estava com uma espada, que provavelmente é um dos demônios das armas que apareceram junto ao pessoal ali da associação do Chainsaw Man, ou seja, a igreja do Chainsaw Man. Gostaria de saber se vocês acham que é a mesma pessoa. Eu tô imaginando que é porque eu peguei isso lá no Twitter de uns japoneses que estavam comentando. Outra coisa bem detalhada aqui é que o demônio do controle, ele sempre quis se livrar. Olha só, eu vi numa conversa ali da Makima, acho que com o Kishibe, se eu não estou enganado, onde ela diz que a morte, guerra e fome não deveriam existir nesse mundo, mostrando que o demônio do controle, ele queria ter um controle total do Pochita para criar um mundo novo. E o detalhe é que ela ia excluir até mesmo as suas irmãs com seus nomes zerados da existência, para que assim ela conseguisse ter o controle completo de tudo. E aí que vai o detalhe, talvez até mesmo a fome tenha o desejo de adquirir o Chainsaw Man para si, ou então fazer com que o Chainsaw Man seja ali pego pela Mitaka Asa e ela use como arma para que elas de fato controlem o Chainsaw Man, porque até mesmo ele pode acabar com a morte ou então com esse grande terror que está por vir. E aí que vai um ponto interessante, porque a Makima, ou então o demônio do controle, sempre foi contra as suas próprias irmãs, visto que ela queria apenas tudo para si mesma. E claro, para fechar com chave de ouro aqui esse vídeo, eu vou trazer aqui o comentário do Kyle Scouter, onde ele diz que, bom, todos os homens, se você perceber, tanto o Aki como até mesmo esse Sugomiri, sempre querem proteger o Denji. Mas as mulheres, bom, as mulheres sempre querem o matar. Então se a gente perceber, os homens sempre acabam ajudando o Denji, sendo o Kishibe, sendo o Aki, o Sugomiri, tentando proteger ele de todas as formas, enquanto as mulheres sempre no final acabam tentando o matar. Então é um ponto interessante assim de se pensar, porque provavelmente o Denji ele pode acabar ficando com raiva ali das mulheres. Ou não, porque na verdade sempre ele vai ser um gadão delas. E outro detalhe é que o Denji, ele não amadurece, gente, porque ele tem apenas 16 anos, não passou-se muito tempo para ele amadurecer de fato, muita coisa ele já tem uma noção, mas ele não consegue agir contrário à sua própria natureza. Porque, como eu disse, ele é escravo das suas próprias vontades. E aí, como ele é escravo disso, ele acaba sempre, mesmo quando ele sabe que vai se machucar, entrando em uma enrascada. E para quem julga, bom, eu só lamento, porque na verdade, até mesmo você faz igual, mesmo que seja imperceptível. Bom, Mano Joe aqui está vazando, até um próximo vídeo, um beijo no coração, fui, valeu!